digamos, obrigatórias da educação à distância. Hoje eu trago algumas questões mais atuais, mas sempre a partir do meu lugar de fala e da minha perspectiva teórico, conceitual e metodológica. Tá? Então, estou aberta ao dissenso, não é? Mas falo a partir daquilo que sei, que vivenciei, que experienciei. Tá bom? É isso aí. Com relação à educação à distância, uma coisa que eu gosto de enfatizar sempre é que, em primeiro lugar, está a educação. Não é? O qualificativo vem em segundo lugar. Tá? Então, para qualquer modalidade, trabalhamos com educação profissional, o qualificativo profissional vem em segundo lugar em relação à educação. E a educação é uma prática social, né? Ela é uma prática comunitária, ela está imiscuída no todo da sociedade. A gente não consegue falar de educação isolada do meio social. Não dá para pensar a educação fora do contexto em que ela está inserida. Então, a gente tem que sempre pensar a educação a partir do lugar onde a gente está, do tempo histórico que a gente vive, da sociedade, né, onde a gente se insere. E, etimologicamente, a educação tanto pode vir de educare, que é criar, alimentar, ou de educere, que é conduzir para fora, né, para uma transformação. Tanto do ponto de vista etimológico, tanto um quanto o outro vocabulário, né, eles propõem uma relação de transformação. Não é uma relação apenas do educador ou do educando, é uma relação dialética, né? É uma relação em que, ao educar, o educador aprende e o educando aprende, mas também ensina, né? Então, eles se influenciam mutuamente. Essa é uma perspectiva que nós adotamos, né? Pensar a educação em primeiro lugar e a modalidade, né? O qualificativo da educação em segundo lugar. Então, quando a gente fala em educação à distância, a gente está falando principalmente em educação, sem pensar, e aí eu quero deixar claro isso, sem pensar naqueles velhos preconceitos que resistem socialmente, né? Que a educação presencial tem mais qualidade que a educação à distância, que a educação à distância ela é uma educação pobre. Essas questões que a gente prefere evitar para não reproduzir preconceitos. Então, estamos tratando a educação à distância dentro do contexto maior, que é a educação, sob essa perspectiva que falo que, em primeiro lugar, é a educação. Então, o foco é sempre essa substância, né? E a adjetivação às suas especificidades. Então, quando a gente fala de educação à distância, é porque a gente quer discutir as especificidades da modalidade. Assim como outras modalidades também têm as suas especificidades, né? Como a educação no campo, a educação profissional, a educação de jovens e adultos. A educação à distância também tem as suas especificidades. E quando falamos sobre as especificidades dessa modalidade, a gente pensa em várias questões, desde os modelos, né, que a gente escolhe para a oferta, até o próprio material didático e os papéis diferentes, que é uma coisa que a gente vai tratar lá na frente, no nosso último encontro síncrono, né, sobre esses diferentes papéis e essas diferentes possibilidades de mediação na educação à distância. Antes de falar também das especificidades, a gente buscando um pouquinho do panorama do futuro da educação no mundo, né? Consultando aqui no caso o Horizon Report, ele vai falar do papel das tecnologias na educação e do crescimento dessas modalidades de educação, online, e-learning, be-learning e por aí vai, né? Então, o aumento dessas práticas de ensino que são consideradas pré-pandemicamente remotos, né, e de cursos online, a diminuição dos investimentos na educação, principalmente na educação superior, essa é uma perspectiva, infelizmente, proposta nesse documento. Aliás, deixa para quem não conhece, o Horizon Report é uma pesquisa a partir de vários teóricos, ensaístas, pesquisadores, né? São consultados acerca do que se percebe em termos de probabilidades de mudanças em diversas áreas, no caso aqui a gente está trabalhando com a educação, de mudanças na sociedade, na estrutura, na oferta e no funcionamento da educação.
esse resultado dessa consulta a esses diversos personagens, né, gera um relatório, que é esse Horizon Report. Tá? Neste relatório, eu sintetizei algumas das propostas do futuro da educação que ele traz e aí apresento para vocês. Então, esse aumento da prática de ensino remoto, e aí constituindo-se nas suas mais diversas nomenclaturas e possibilidades, né, os cursos online, a diminuição dos investimentos na educação, principalmente na educação superior, essa é uma proposta de 2020, a gente não sabe se ela permanece, a pandemia mudou muita coisa, é preciso a publicação de um novo relatório, e ainda não tive acesso a uma nova pesquisa. A ênfase nas parcerias com a iniciativa privada, isso é uma coisa que a gente vê já muito forte, né, em diversos países. Aqui no Brasil se constitui cada vez mais. A gente tem alguns estados, por exemplo, aqui no Nordeste, cuja estrutura da educação está muito guiada pela iniciativa privada, com todo um material e toda uma série de princípios, né, postulados a partir da perspectiva da iniciativa privada. A priorização das demandas de mercado na constituição de cursos e programas, essa também é uma perspectiva apontada pelo relatório, e a ampliação das ferramentas tecnológicas e seus usos na educação. Se, de certa forma, isso nos deixa preocupados em alguns aspectos, né, principalmente do ponto de vista dos aspectos sociais, né, num país como o nosso, tão desigual, por outro lado, nos aponta também alguns caminhos que são necessários de investigação e de compreensão dos processos da educação no nosso país e no mundo, né? No Brasil, o que a gente tem como o presente, a atualidade da educação? Uma atualidade que, óbvio, não pode ser dissociada do seu passado, né? A gente tem a forte perspectiva neoliberal, né? Trazendo a ideia e reproduzindo a ideia de que há uma falta de produtividade na educação, e eu coloquei aí entre aspas, porque o que seria produtividade na educação, né? Se a gente pensa em produtividade, obviamente, quando a gente está trabalhando, atuando na pós-graduação, isso é uma coisa que nos marca constantemente, porque precisamos o tempo todo estar produzindo, né? Somos avaliados pelos nossos índices de produtividade. Mas isso também afeta a educação como um todo, desde a educação infantil à educação básica, não apenas no nível superior e na pós-graduação. No caso, a produtividade seria exatamente atingir os níveis, né, propostos pelos rankings de avaliação nacional e internacional para esses níveis infantil e de educação básica. A constatação, então, dessa produtividade, né, trazida pela perspectiva neoliberal na educação, parte de estatísticas que indicam que, apesar de ter crescido o número de matrículas em alguns níveis, da escola as estruturas, né, infraestruturas escolares terem se ampliado, a escola pública, principalmente, seria ineficaz, né? Tem altos índices de evasão e de reprovação, ou apresenta baixo IDEB. Nesse caso, a gente tem de pensar, cada afirmação, cada proposta que se traz sobre, cada, digamos assim, preceito que se estabelece sobre a escola pública, a gente não pode dissociar do contexto em que ela ocorre e da forma como ela ocorre, né? A perspectiva neoliberal acusa o Estado de ser paternalista, né? Acusa a escola de falta de organização, acusa o corpo docente de desqualificação, acusa as organizações de classe de corporativismo. O que eu estou chamando aqui dessa perspectiva neoliberal, ela está presente nos discursos, né, que circulam sobre a educação. Quantas vezes não ouvimos falar que a educação pública, a educação infantil, a educação de base, né, o ensino fundamental, ele não é de qualidade, as escolas não formam adequadamente os estudantes, os professores são desinteressados, né? Então, essa culpabilização do sistema e dos sujeitos, né, que constituem esse sistema, são discursos que circulam socialmente, né? Embora a gente tenha exemplos, como os próprios institutos federais, que são exemplos no processo de ranqueamento das instituições,
são exemplos de grande sucesso na educação, né? Mas são modelos que não são reproduzidos na sociedade para outros sistemas fora da rede federal. Para isso, então, o que é que se propõe? O que é que a perspectiva neoliberal propõe e que está presente lá naquele relatório que eu acabei de mencionar, né? A interferência de uma visão empresarial eficiente e produtiva aplicada à educação, atuando no processo de reformas educacionais que agilizem, né, a dita qualidade da educação. E isso se vê constantemente se estabelecendo principalmente no parcerias público-privadas nos estados, né? A escola, então, ela passa a ser percebida como uma empresa, né? Ela passa a ser organizada como uma empresa que produz serviço ao mercado e o seu produto seria o trabalhador. E há uma preocupação constante de que formar para o mercado de trabalho, né? Formar muito rapidamente para que esses estudantes saiam prontos para o mercado de trabalho. Aí a gente se pergunta, mas será que o objetivo da escola é apenas formar para o mercado, né? O que está por trás desse processo de formação, né? Veja bem que a gente está partindo dos discursos sociais para refletir sobre esses discursos e como eles nos atingem, né? Como sujeitos que fazem a educação. Então, como é que são processados, como é que é pensada essa qualidade na educação, principalmente a partir dos índices, né, que vão quantificar essa qualidade e essa produtividade da escola, certo? Principalmente da escola pública, né? Então, nessa perspectiva empresarial, né, a escola ela é vista como um ambiente de formação da massa de trabalhadores que precisa ser adequada ao perfil das necessidades do mercado, né? Então, a função social da escola deixa de ser a formação do cidadão, a formação do indivíduo, a formação integral, né? E passa a ser a empregabilidade. Então, a função social da escola é formar para o mercado, é tornar aquele indivíduo um indivíduo apto à empregabilidade. A garantia do sucesso do seu egresso não é só da escola, é do próprio egresso, né? Passa a ser responsabilidade do estudante, e aí surge a perspectiva, por exemplo, do projeto de vida, né? Que a partir dessa construção do seu próprio projeto, a partir do seu próprio esforço, a partir do seu interesse, a partir da sua capacidade, e entra nessa perspectiva o discurso meritocrático, é que o indivíduo alcançaria o sucesso. Essa é uma perspectiva também bastante empresarial, né? Uma perspectiva da formação do indivíduo. Então, a educação ela é posta como subordinada aos objetivos e aos interesses do capital, enquanto que a perspectiva e a proposta nascedora dos institutos federais, ela se contrapõe, né, a essa visão, né? Por quê? Porque ela visa a integração curricular, a oferta tanto de uma formação humana, né, quanto de uma formação profissional, o trabalho do indivíduo como um todo, aquilo que é perspectiva como a omnilateralidade, né, a sua formação a partir tanto da tecnologia, da arte, da cultura, né, o indivíduo como um todo para ser inserido no processo do mundo do trabalho, mas ser capaz também não só de atuar de forma eficaz no mundo do trabalho, mas também de refletir criticamente sobre ele e transformá-lo, né? Que a gente chama de formação humana integral, aquilo que a gente propõe, né? Pensando para além disso, né? Para além dessa perspectiva empresarial, que fatores interferem na qualidade da escola? Porque quando a gente pensa em uma educação de qualidade, a gente pensa também o que é essa qualidade, né? A qualidade na educação, e aí eu vou trazer, as referências vão estar aqui no cantinho do slide, certo? Então, essa qualidade na educação, ela pode ser mensurada? Sim, ela pode ser mensurada, ou seja, a qualidade está intrinsecamente ligada a quantidades, não é? Em geral, a gente pensa a educação principalmente a partir das quantidades. Os rankings em avaliações nacionais e internacionais, os rankings dentro das próprias redes, né? A perspectiva de quantitativo de evasão, de quantitativo de acesso a instituições reconhecidas, os índices, né, de desenvolvimento, entre outros. São rankings que são
pensados muito em perspectiva também das quantidades, né? E os próprios números de absorção dos egressos, né, pelo mercado de trabalho. Mas Pedro Demo diz que não se pode pensar a qualidade separada da quantidade, mas que é preciso refletir sobre essa interdependência entre esses dois elementos. A qualidade, ela não se expressa apenas nos rankings, né? Ela vai em aspectos, ela vai precisa ser pensada a partir de aspectos que são um pouco mais amplos que os quantitativos ligados à educação. E aí a gente tem a quantidade versus a qualidade, né? Saviani vai indicar que se o foco for a quantidade, e aí ele está falando especificamente sobre a produtividade na pós-graduação, mas eu achei a reflexão relevante para a gente trazer para cá, se o foco for a quantidade, essa relação quantidade versus qualidade, ela acaba ficando desequilibrado, né? Se a gente só se preocupa com os quantitativos, os demais fatores que vão construir essa qualidade na educação vão ficar desequilibrados, ou seja, não vão ser percebidos pelas avaliações, pelos sistemas de avaliação, né? Então, acaba interferindo negativamente. E a própria reflexão dele também em relação aos tempos, né, aos prazos, aos processos, né? Quando a gente produz em termos de estar muito atento à quantidade de produção, né, às vezes os tempos necessários para a qualidade ficam comprometidos. Então, assim, embora a gente não possa dissociar quantidade de qualidade, a gente precisa ter essa perspectiva de relação desses dois elementos em equilíbrio. E aí eu trago o Luiz Dourado, que ele diz: a educação vai, então, se articular, e aí nessa relação entre quantidade e qualidade, a partir de diferentes dimensões e espaços da vida social, sendo ela própria um elemento constitutivo dessas relações sociais mais amplas, né? Ela é perpassada pelos limites e possibilidades da dinâmica pedagógica, econômica, social, cultural e política de uma dada sociedade. A gente não pode dissociar esses aspectos de quantidade e qualidade de todos esses aspectos macro, meso e microestruturais, tá? Como o próprio International Council for Open and Distance Education traz, né? Quais são os modelos de qualidade na educação online, Open Education no mundo, né? O conceito de qualidade, o relatório informa, é um conceito complexo, tá? Indica a necessidade de compreendê-la a partir de 3 níveis. As dimensões mais gerais, que aí são os elementos nacionais e globais dos processos educativos, né? A dimensão meso, né, que são as questões institucionais ligadas aos processos mesmo de cada instituição, a sua constituição, né, os seus princípios, e os aspectos micro, que são os aspectos ligados ao curso em si. Tá? Então, pensando a partir dessas 3 dimensões e da complexidade que se estabelece nelas e entre elas, é que a gente pode pensar a qualidade da educação de uma forma mais ampla e mais precisa, digamos assim, né? Nessa relação quantidade e qualidade, não podemos deixar, e pensando também naqueles 3 níveis e nas suas inter-relações, né? Macro, meso e micro, a gente vai pensar que a qualidade ela está ligada a uma dimensão política, né? Que aí a gente precisa trazer as questões das políticas públicas, das relações quantitativas entre professor e aluno, quantidade de alunos por professor, alunos por sala de aula, né? Aqui são alguns exemplos, tá? As condições físicas da rede de ensino, a quantidade de laboratórios numa escola, por exemplo, muito importante numa escola de educação profissional, né? A formação e a emancipação dos estudantes, ou seja, quais são as condições objetivas e subjetivas, as suas singularidades nesse processo de formação, né? De onde eles vêm, qual o seu capital cultural, qual o capital cultural que eles trazem, como isso se transforma no processo educativo, né? Numa segunda dimensão, a dimensão de gestão e organização escolar, e aí a gente está sempre pensando, articulando aqueles três níveis que a gente discutiu antes, né? A infraestrutura física, a infraestrutura tecnológica. E por que eu digo que a gente está articulando aqueles 3 níveis? Porque todos esses aspectos, eles dependem de políticas que
promovam, né, essas mudanças, essas transformações nessas dimensões, né? Os recursos humanos envolvidos no ambiente escolar, né? Quem são essas pessoas, que formação elas têm, a que compreensão elas têm do seu papel dentro daquele ambiente escolar, né? A gente gosta de pensar em toda a escola como uma comunidade, em todos os seus agentes como profissionais da educação, são todos, de alguma forma, imbuídos do processo de educação, né? Desde o ASG, ao professor, ao gestor, né? Ao coordenador de curso. Os níveis de domínio tecnológico desses agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, isso vai também determinar, ou ser determinado, né, pelos processos públicos de transformação desses ambientes escolares e também determinar os processos de avaliação e os rankings quantitativos, né, de avaliação de qualidade. Os processos de aprendizagem, os domínios de saberes docentes, sua formação inicial e continuada, os tempos e espaços disponíveis para o desenvolvimento de atividades pedagógicas. Eu gosto de pontuar esses aspectos, porque a gente muitas vezes diz assim, os professores não têm, e aí eu reproduzindo aqueles discursos que a gente... com os quais a gente trabalhou logo no início aqui dos slides, né? Os professores não têm motivação, não têm interesse. Eu atuei muitas vezes e desenvolvi vários projetos de extensão com as escolas aqui do estado, e um dos primeiros projetos foi justamente a pedido de um grupo de professores de uma escola estadual aqui. E eles tinham acabado de receber tablets, né, do governo, e não estavam utilizando os tablets na sala de aula. Então, o nosso papel era exatamente propor a possibilidade de reflexão sobre o uso dessas tecnologias e metodologias que eles pudessem utilizar esses tablets em sala de aula. Então, alguns professores, no processo, né, das oficinas, diziam, professor, olha, é tudo muito interessante o que a senhora está propondo aqui, mas eu recebi esse tablet, ele é meu? O que é que acontece se ele for roubado? Eu vou pagar por esse tablet, se ele for roubado de mim? Eu venho de ônibus para a escola, o professor falando. Se esse tablet sumir nesse caminho, o que é que vai acontecer comigo? Qual a minha responsabilidade sobre ele? Quando eu chego na escola, é proposto que eu faça uma chamada, né, da presença dos estudantes com o tablet que eu recebi. Mas a escola não tem internet, não tem Wi-Fi. Como eu vou realizar isso? Eu tenho de fazer no papel, na minha casa, pagando a minha internet, colocar todas essas presenças. Então, é um duplo trabalho que eu tenho, né, na internet. Então, essas questões, né, que muitas vezes elas passam como falta de interesse do professor, falta de disposição, muitas vezes elas têm outros fatores que são extrínsecos à motivação pessoal dos professores, né, e que se constituem em problemas de infraestrutura tecnológica, em problemas sociais, em problemas econômicos, né, em problemas culturais. Então, a gente não pode simplesmente passar uma régua e acusar, né, os indivíduos. Pensando a qualidade na educação, a gente tem de pensar em todas essas dimensões, em todos esses processos que ocorrem dentro do ambiente escolar, né? Ainda a dimensão cultural e econômica, né? Isso também impacta na dimensão da qualidade da educação, né? Os projetos escolares que se voltam para questões sociais, né? Porque, como a gente dizia antes, a escola ela não está dissociada da sociedade. Todos os conflitos que existem na sociedade, eles transparecem nas relações na escola, dentro da escola, né? Então, violência, sexualidade, relações familiares, raça, etnia, cultura, saúde, precisam ser também alvo de discussão dentro das escolas, porque eles interferem na qualidade de vida, na saúde e nos processos educativos, né, dentro do ambiente escolar. Os recursos didáticos disponíveis também constituem essa dimensão cultural e econômica. Por quê? Porque nesse processo, quer dizer, como elaborar materiais didáticos se não há uma disponibilização de carga horária para isso, por exemplo, né? Aí alguém pode dizer assim, não, mas existe o fomento com bolsas. Existe, mas isso varia, né, conforme as disposições orçamentárias, isso varia conforme as possibilidades dos próprios
das próprias instituições, né, das suas políticas internas. Então, é um recurso, é um material, o material didático para a educação à distância, pelo menos, principalmente, é um material que precisa ser constantemente renovado, atualizado. Como estabelecer esse processo se esse fomento nem sempre ele permanece, né? Ele é contínuo. Então, são questões a se pensar também nos processos avaliativos. E a dimensão didático-pedagógica também interfere nesse processo, né? Quanto tempo os estudantes permanecem no interior da escola? Que tempos eles têm para estudar, para participar de atividades culturais, para participar de atividades esportivas, não é? Todos esses momentos na escola, eles são importantes no processo formativo, né? As trajetórias individuais e sociais dos estudantes também interferem nesse processo. Os níveis de domínio tecnológico de todos os envolvidos, né, no processo de ensino-aprendizagem, seu acesso e seu uso. Os próprios processos em si, quer dizer, como eles ocorrem, em que ambientes eles ocorrem, com que recursos que são disponibilizados, né? Os domínios de saberes dos docentes, sua formação inicial e continuada, eles têm preparo para a atuação em sala de aula. Quando a gente está no âmbito da educação profissional, muitas vezes é uma questão a entrada dos professores, né, que não têm uma formação específica para a docência e nem sempre recebem essa formação com a entrada na instituição de educação. Então, eles acabam fazendo um processo formativo ao longo da experiência, o que pode ser bom, mas também pode trazer diversos desafios, né? E os tempos e espaços disponíveis para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, tanto de professores quanto de estudantes, porque os professores eles também precisam desses tempos e espaços, né? As reuniões pedagógicas, as reuniões de grupo, elas são importantes, né? Acho que quando eu entrei na educação profissional, no Cefet, ainda do Rio Grande do Norte, uma coisa que me fez sentir muito acolhida e compreender melhor o meu papel e a própria dinâmica da instituição foi a recepção do grupo de língua portuguesa, que era o meu grupo, né? E o trabalho colaborativo e o trabalho conjunto no desenvolvimento de materiais didáticos para a educação presencial, além da educação à distância, do qual eu também passei a participar. Então, esses tempos e espaços disponíveis são relevantes no processo de formação e nos próprios processos de constituição e avaliação, né, da educação. Isso, lembrando, eu estou falando aqui da educação, o foco é na educação à distância, mas o meu foco maior realmente é o processo maior, que é o processo formativo, né? Então, a qualidade, como a gente percebe, né, a partir desses níveis e dessas dimensões, é um conceito, né, relacional. Você não tem um conceito fechado de qualidade, né? É um conceito de valoração e que exige comparações entre diversos elementos, né? Diversos aspectos e diversas dimensões do processo. Ele vai, então, sofrer alterações ao longo do tempo e dos espaços, porque cada tempo histórico, cada espaço, cada rede, cada escola, cada instituição tem as suas especificidades, né? Os parâmetros, eles podem ser os mesmos, os instrumentos de avaliação eles podem ser os mesmos, mas quem avalia precisa estar atento a esses elementos, né, contextuais. Na educação, a qualidade está diretamente vinculada ao projeto de sociedade, né? E se a gente parar para pensar historicamente no Brasil, a gente vai ter diversas ênfases ao longo, né, da nossa história, a ênfase na educação religiosa, a ênfase na educação da disseminação da educação fundamental, né, da alfabetização, né, a república com a disseminação dos grupos escolares, a profissionalização docente ao longo desse processo de mudança da colônia para a república no Brasil. Então, a gente vai ter ênfases diferenciadas ao longo do tempo nesse projeto e a construção de diversos projetos de sociedade que vão se constituindo ao longo desse tempo, né? Na nossa sociedade desigual e diversa, pensar a qualidade da educação, né, e esses diferentes contextos e esses diferentes processos, né, históricos se torna muito mais complexo, né? Ao pensar a escola nessa nossa sociedade, é preciso buscar uma qualidade que leve em consideração
os aspectos sociais, os diferentes sujeitos, os diferentes contextos em que eles vivem, né? Esses contextos que são internos e externos aos ambientes escolares. E por isso a gente pensa na qualidade a partir da perspectiva da qualidade socialmente referenciada, que considera os aspectos socioeconômicos, os aspectos socioculturais, o financiamento público e a gestão, né, como aspectos fundamentais no processo de avaliação da qualidade. Né? Que aspectos socioeconômicos seriam esses? Alguns exemplos. Né? As condições de vida dos estudantes, elas interferem no processo de aprendizagem, né? A distância, por exemplo, entre moradia e escola. Já li alguns trabalhos dizendo que elas não afetam diretamente o rendimento escolar do estudante, mas elas podem afetar de outras formas as escolhas, né, deles em se manter na escola, em sair da escola, né? A renda familiar também, né, é um processo importante, é um aspecto importante nesse processo. Os aspectos socioculturais, como a escolaridade da família, o acesso a bens culturais, a recursos tecnológicos, ao lazer, quais são as perspectivas que a família tem com a formação dos estudantes. Se a gente pensar, por exemplo, em comunidades como as comunidades indígenas, muitas vezes, e aí a gente tem alguns relatos e alguns estudos feitos que demonstram isso, muitas vezes as meninas eram desencorajadas a se manter na escola, por mais que desejassem, que almejassem isso, em função do casamento, em função de ajudar a família. Né? Isso não só, eu tenho alguns estudos nessa área de educação indígena, mas a gente vai ver isso em outras comunidades pobres, em comunidades periféricas, né, e de minorias. O financiamento público, fundamental, né, com a descentralização de recursos para as escolas, as decisões coletivas na gestão escolar e a conduta ética no uso desses recursos. E na gestão, né, o compromisso com a formação dos profissionais envolvidos. Essa formação dos profissionais da educação que não para num nível, não para num ponto, é uma formação contínua, uma formação que precisa ser considerada ao longo do tempo, né? Mantendo ambientes propícios para o desenvolvimento pedagógico, para as boas relações profissionais, né? Inclusive para a qualidade, né? O atendimento aos índices e aos itens de qualidade de avaliação. Nesse aspecto, né, pensando, então, do nível institucional e pensando, claro, sempre tendo como foco a educação à distância, a qualidade na educação à distância, ela precisa ser um compromisso institucional, né? Ela precisa constar da instituição como um todo. Então, a instituição ela precisa garantir um processo de formação, né, compreendendo a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão política de formação dos seus estudantes. E eu digo isso me lembrando, por exemplo, de algumas situações que a gente já viveu na própria IFRN, quando a gente começou a ofertar educação à distância e começou a reivindicar para os nossos estudantes de educação à distância o acesso às bibliotecas dos diversos campi, como eles iriam no seu da sua cidade, no seu polo, entrar na biblioteca do campus, se ele não tinha uma matrícula ali naquele campus especificamente, como eles iriam pegar livros emprestados. Então, esse foi todo um processo de discussão em linhas bem macro dentro da instituição, né? Que foi demandado pelo nosso campus de educação à distância na época, pensando a qualidade da formação dos nossos estudantes. Outro aspecto que foi muito discutido na época, o acesso dos nossos estudantes a bolsas de extensão e de pesquisa na instituição. Nós fazemos questão que o nosso campus tivesse acesso a um quantitativo de bolsas e que os nossos estudantes pudessem ter esse atendimento, né? Ter essa possibilidade de receber bolsas de pesquisa e de extensão. E foi também todo um processo de pensar como realizar a pesquisa, orientando esses estudantes de ensino técnico subsequente, de licenciatura, de especialização, como orientar esses estudantes utilizando AVA, utilizando e-mail, utilizando redes sociais, né? Isso ainda lá em 2007, 2008, 2009, quando começamos as nossas ofertas. Então,
garantir esses direitos que são próprios do estudante, né, dentro da instituição, e que garantir esse compromisso institucional com a formação desses estudantes também faz parte da educação à distância, né? Garantir os aspectos pedagógicos, humanos, a infraestrutura física e tecnológica necessárias à oferta. E expressar nos documentos institucionais, aqui eu cito especificamente os projetos político-pedagógicos, né, as concepções de educação defendidas pela instituição, né, e que atinjam os sujeitos, né, da modalidade, os sujeitos incluam os sujeitos da educação à distância. Muitas vezes a educação à distância foi vista como um espaço separado dentro das instituições, e ela precisa estar cada vez mais presente nos documentos institucionais e a instituição cada vez mais imbuída da modalidade como mais uma modalidade que ela oferta, né? Então, a sua infraestrutura, os formatos de oferta, a constituição das equipes multidisciplinares, e a gente sabe que isso impacta em uma coisa muito séria para as instituições, não só o orçamento, né, mas também as vagas, né, de profissionais. Claro, também dentro desse compromisso institucional, que esteja presente as concepções, né, que a instituição tem de professor, de tutor, de estudante. Essas concepções que estão previstas em princípio, né, como princípios nos projetos político-pedagógicos, elas precisam se estender à modalidade da educação à distância. E aí eu falo pensando nas vagas específicas para a modalidade, falo pensando no papel do tutor, que acaba sendo muito, digamos assim, o papel vulnerável dentro das instituições, porque não há vagas para tutores, né? Até porque são funções muito próximas da função do professor, do docente, né? Então, é preciso pensar sob a perspectiva institucional, né? E aí a gente está no nível meso, né? Daqueles níveis que a gente vinha falando também. Então, a própria instituição ela precisa assumir esse compromisso nesses processos de oferta e de constituição, né? Da construção da EAD nos seus processos educacionais. Do ponto de vista dos aspectos pedagógicos, há ainda algumas considerações que a gente precisa fazer pensando lá naquela qualidade que a gente vinha falando, né? Uma proposta curricular interdisciplinar e contextualizada, que seria uma proposta interessante para a modalidade, né? Permitindo o diálogo entre as disciplinas, um diálogo mais próximo do que a pluridisciplinaridade, não é isso? A garantia do acesso dos estudantes a diferentes tecnologias e recursos utilizados, assim como a efetiva interação no processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente pensa também não só no AVA, né, nos ambientes virtuais de aprendizagem, pensando na educação à distância, mas o acesso a laboratórios, o acesso a bibliografia e referenciais de qualidade para a sua formação, né? O acesso ao diálogo, a construção de formações paralelas, né? Que a gente pensa aqui em atividades científico-culturais, né? Eventos, participação em eventos, participação em pesquisa, projetos de pesquisa, participação em projetos de extensão, né? Então, são elementos que vão constituindo esse processo formativo dos estudantes, são aspectos também pedagógicos, né? A previsão de módulos introdutórios em nossos cursos, por exemplo, no IFRN, a gente propôs sempre um curso de introdução à informática, com o uso de alguns recursos necessários para ser um estudante de educação à distância, e isso aconteceu por quê? Porque quando começamos a ofertar educação à distância, tínhamos inúmeros alunos que não sabiam sequer ligar um computador, né? Muitos estudantes de especialização, inclusive, que não tinham noção de como elaborar um documento no Word, que não tinham e-mail, que não sabiam usar e-mail, que não sabiam anexar documentos em e-mail. Então, esse processo formativo inicial para o uso dos próprios recursos tecnológicos necessários à modalidade, ele precisa ser também pensado pela instituição. Hoje em dia, creio que isso menos. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma outra questão que precisa ser discutida nessa introdução do estudante ao mundo, né, dos recursos tecnológicos, que é a questão do pesquisar, do estudar, de não confundir informação com conhecimento,
né? Acho que esse processo hoje ele se dá de forma mais premente, inclusive com a existência, né, das inteligências artificiais que podem gerar um impacto muito significativo na educação, né? A garantia também da interatividade dos processos comunicativos, né? E quando a gente pensa em interatividade, não é apenas entrar no computador, entrar no fórum, conversar com o professor, ser capaz de mandar uma mensagem privada, né? Mas ser atendido por uma secretaria acadêmica que possa ter recursos, né? Que o estudante tenha acesso a esses recursos e que a secretaria acadêmica, por exemplo, também tenha acesso a recursos que permitam esse diálogo com o estudante, sem precisar necessariamente que o estudante se desloque de sua casa até a instituição, né? Como acontecia. Hoje em dia, inclusive, aliás, eu sou membro de um projeto de pesquisa com uma colega que está desenvolvendo uma inteligência artificial como uma espécie de tutor virtual para a secretaria acadêmica do nosso campus, atendendo a algumas questões frequentes, né, dos nossos estudantes, como trancar matrícula, como fazer matrícula, como emitir o certificado de conclusão de um curso, como participar de um evento. Então, são coisas que a secretaria acadêmica acaba sobrecarregada para responder e que os próprios recursos tecnológicos podem permitir essa facilitação, né, do trabalho. A flexibilização de prazos, vocês mesmos aqui, a gente começou a nossa conversa hoje falando sobre reabrir fórum, reabrir atividades, né? Eu estava conversando com um amigo hoje que nosso cronograma de trabalho na educação à distância é uma coisa abstrata. A gente tem uma data para começar as disciplinas, mas para terminar é sempre uma possibilidade. A gente sempre amplia. Agora mesmo eu deveria estar terminando 2 disciplinas, mas elas estão com os prazos um pouco mais flexíveis, né, para os estudantes que não conseguiram acessar no tempo necessário. Então, essa perspectiva da flexibilização de prazos, reorganização dos processos, né, avaliativos, leva em consideração não só o acesso dos estudantes, mas esses diferentes tempos, né, que eles levam, que cada sujeito, cada singularidade tem no seu processo de aprendizagem, no seu processo de desenvolvimento, né? E, claro, o estímulo à cooperação. E aqui eu sempre penso entre os estudantes, eu sempre penso aqui no polo de apoio presencial como um aspecto fundamental na construção de uma vivência pedagógica, de uma vivência acadêmica dos estudantes. Porque é aquele local físico, né? Não só o local virtual, mas o local físico, em que eles têm a possibilidade de se encontrar, de ter uma sensação de pertencimento à instituição, né? De formar grupos de estudo, né? De desenvolver atividades em grupo, de desenvolver práticas, né? Não só práticas laboratoriais, mas práticas de pesquisa, práticas de extensão, né? Então, são ambientes que são necessários a essa sensação de pertencimento do estudante e também a sensação ao processo de ensino e aprendizagem. E vamos ao material didático, que é tão importante na educação à distância. Muitas vezes o material didático ele constitui, né, a própria cara do curso para o estudante, né? A produção desse material didático ela é uma produção coletiva, sempre, né? Não existe uma produção individual do material didático. O professor produz o seu conteúdo, mas o professor produz esse conteúdo em função de uma série de determinantes que são estabelecidos por uma equipe, né? Qual vai ser o layout desse material, como vai ser organizado, né, as sessões, como vão ser organizadas as sessões desse material, quantas atividades de percurso vai conter dentro desse material, como se constituirá a referenciação, né, das consultas que foram feitas, as referências bibliográficas, como vão aparecer imagens, se vão aparecer imagens nesse material. Então, tudo isso é pensado por uma equipe, né? Lá mais na frente eu vou falar de um personagem, vou falar muito brevemente, mas vou falar de uma personalidade, de um papel fundamental na educação à distância, que é o designer educacional, né?
que é fundamental nesse processo de pensar esse curso, cada curso e cada material didático, né? Então, é sempre produzido por uma equipe multidisciplinar que precisa estar integrada, né, em todos as suas funções e em permanente diálogo. Articulada também com os princípios pedagógicos, metodológicos e políticos expressos no PPP institucional. A gente não pode considerar que o material didático, né, de educação à distância, está dissociado, voltado apenas para os conteúdos, né? Ele tem de estar associado aos princípios propostos no projeto pedagógico da instituição. E elaborados sempre que possível a partir de um conjunto de mídias, né? Claro, pensadas em compatibilidade não só com a proposta do curso e com o perfil de egresso proposto, né, no seu projeto, mas com o contexto socioeconômico do público-alvo. Porque não adianta eu utilizar um material de ponta se o meu estudante lá na ponta não vai conseguir acessar aquele material. Em termos de forma e conteúdo, né? Então, um material didático que seja coerente com a proposta pedagógica do curso, em geral. E aí, lembrando Garcia Aredes, eu acabei não citando ele aqui, porque é um clássico, né, de quem trabalha com a educação à distância. A linguagem dialógica, né, estimulando o diálogo, estimulando o diálogo com o estudante e estimulando a sua autonomia, como? Na proposição de novas leituras, na proposição de acesso a outras mídias, na proposição de acesso a outros textos que vão aprofundar aqueles conhecimentos, na proposição de realização de atividades autônomas, né, de autoaprendizado. Então, a própria linguagem ela pode levar a esse desenvolvimento dessa autonomia. É importante que esse material, mas não é constante, né? Que esse material esteja sempre sendo atualizado e não é constante nas instituições. Por quê? Que essa atualização não é constante. Aí a gente sabe que são problemas de falta de recursos, né? Muitas vezes de recursos humanos, de recursos de carga horária para os docentes para fazerem e desenvolver esse material, de recursos orçamentários, né? Para fazer o pagamento, porque isso não necessariamente está dentro, às vezes, da carga horária dos professores, enfim. Mas seria interessante que esse material fosse sempre atualizado. Que eles apresentem os objetivos de aprendizagem, né? Que seja acessível para estudantes com deficiência, porque quando a gente fala em utilização de recursos tecnológicos, a gente está pensando também na questão do acesso das pessoas com deficiência, né? Precisa estar presente dentro do corpo docente e dentro dessa equipe de elaboração do material didático, essas questões, né? Indicando leituras complementares, referências, recursos que permitam o aprofundamento da aprendizagem. E aqui eu lembro que um material de educação à distância, ele é sempre uma porta de entrada, né? Ele não é um material que se propõe a aprofundar conhecimentos, ele se propõe a apresentar conteúdos, né? E remeter a esses novos aprendizados e a construção de novos conhecimentos, né? Porque nenhum material didático, ele, na verdade, ele é um material mais aprofundado, né? Idealmente apresentando, e aí a gente fala em questão de respeito, né, a todos os partícipes no processo, né? O interessante é que esse material didático apresente uma ficha catalográfica que contenha não só a autoria, né, do material, do conteúdo em si, mas toda a sua equipe que foi envolvida na produção daquele material. Nesse processo de produção, né, a transposição didática ela é elemento fundamental, né? E Mello vai indicar, Guiomar Mello indica algumas etapas nesse processo, né? O recorte, né, a seleção e o recorte de conteúdos, que são do papel do professor, né, que vai estabelecer que recursos, que conteúdos serão necessários naquele processo e para cada nível de aprendizagem, voltado para aquele público-alvo, né, que o curso remete, né, para qual o curso está sendo oferecido, ou vai ser oferecido. A ênfase em aspectos que o professor considera mais relevantes em alguns determinados conteúdos e que facilitem o entendimento de alguns conceitos e categorias importantes naquela formação, né? A divisão didática do conhecimento, então o material didático de educação à distância ele precisa ser dividido em algumas unidades ou sessões, né?
que compartimentalizem a partir de tópicos, né, que vão facilitar o processo de compreensão do estudante a partir da leitura, né? E a retomada, né, também desses conhecimentos, dessas informações, estabelecendo que ele possa estabelecer algumas relações entre uma sessão e outra, uma informação e outra, um conteúdo e outro. O ordenamento do conhecimento, que pode ser linear ou não linear, isso vai depender muito do projeto de curso ou do próprio professor, mas é preciso ter uma ordenação lógica nessa construção, né? E a definição da forma de organizar e apresentar aquele conhecimento. Então, são algumas dos aspectos, das etapas que a Guiomar Namo de Mello vai indicar para o processo de transposição didática que se faz necessário no material da educação à distância. E o desenho educacional, que eu falei, falar rapidamente aqui, eu fiz alguns cursos de design instrucional, né, ou design educacional, exatamente porque era uma coisa que me encantava nesse processo de produção de material didático, né? O desenho educacional, ele é que vai estruturar, né, todo o material didático e o curso em si, né? Então, o designer, ele vai exercer um papel muito importante no processo da produção de um curso de educação à distância, vai elaborar uma matriz para implementar um curso, e aí existem alguns modelos, né, de matriz para isso, né? E vai elaborar esse curso a partir da construção de suas unidades de aprendizagem, traçando, e aí em conjunto, né, colaborativamente, com toda a equipe, inclusive com os professores, os objetivos, os papéis, né, de cada um naquele processo, as atividades que vão ser, quantas atividades por unidade, por exemplo, que tipos de atividades por unidade, né, as ferramentas que podem ser utilizadas, os ambientes que podem ser acessados além do ambiente virtual de aprendizagem, né, as outras possibilidades, os momentos síncronos, que pode haver ou pode não haver, né? Então, permitindo ter uma visão panorâmica nesse mapa que ele constrói, né? Nesse desenho educacional que ele vai construir para cada material didático e para cada curso. E o design em si, ele atua não só nesse nível, né, micro de produção do material didático, mas ele pode atuar no nível macro também do desenho da própria proposta institucional de educação à distância. Mas isso é uma coisa para uma outra história, eu só queria pontuar aqui, para um outro momento, eu só queria pontuar aqui mesmo a importância desse desenho educacional presente na oferta do curso, né, e do próprio material didático. E, por fim, a avaliação, que aqui a gente pode pensar sob duas perspectivas, né, a avaliação de aprendizagem e a avaliação institucional. Por quê? Sob essas duas perspectivas. Porque a avaliação da aprendizagem ela vai dizer respeito à relação, né, de formação específica do estudante, né, os processos avaliativos no processo de formação, e a avaliação institucional no repensar, né, essas ofertas e no repensar as próprias estruturas de oferta de educação à distância. Né? No que tange à avaliação de aprendizagem, a gente sempre tem que pensar que ela deve garantir não só a nota do estudante no final, né? Ela deve estar focada não só no desempenho final do estudante, mas no processo, né? No acompanhamento do estudante ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, o ideal, na verdade, seria uma avaliação contínua. Nem sempre temos tempos e prazos suficientes para isso, mas pelo menos uma avaliação que vai identificando as dificuldades de acesso, as dificuldades de compreensão, as dificuldades de desenvolvimento. Então, muitas vezes, coisas simples que a gente compreende que não vão interferir diretamente no processo e no acesso dos estudantes ao curso, acabam interferindo. A gente acabou de passar agora por uma situação dessas. Nosso AVA foi atualizado por um modelo mais novo, né? O nosso Moodle, e muitos estudantes não estavam conseguindo acessar, porque o endereço tinha sido alterado e eles não tinham tido acesso a essa mudança de endereço. Na verdade, o link era o mesmo dentro da página do portal, mas eles tinham perdido essa possibilidade de acessar a partir dali. Então, foi um processo complexo que acabou necessitando adiamento de alguns prazos e flexibilização de algumas situações em função dessa falta, né, de acesso dos estudantes e, claro, do diálogo com eles, né, nesse processo.
Então, esse acompanhamento contínuo dos estudantes, do seu acesso, da realização das atividades, né, das suas dúvidas, né, ela precisa ser feita ao longo do processo para poder garantir realmente a qualidade da aprendizagem. A aplicação das avaliações, ela precisa estar prevista, né, no projeto de curso, obviamente, no projeto da disciplina, no cronograma ou no programa da disciplina, né, e indicando a possibilidade ou a necessidade de avaliações presenciais ou não, né? É preciso que os estudantes, quando eu digo isso, a minha perspectiva é preciso que os estudantes tenham claro naquele curso se eles vão fazer uma atividade presencial, se eles vão fazer uma atividade à distância, se eles vão realizar quantas atividades naquele processo, né? Se haverá uma atividade final, se não haverá uma atividade final. Então, essa é uma questão importante, essa consciência, não só de se vai haver e quantas avaliações vai haver, mas o que será avaliado, né? Também. E os momentos presenciais, porque dependendo do curso, são muito necessários os momentos presenciais. Nas licenciaturas, por exemplo, esses momentos presenciais podem ser feitos por meio de extensões, de oficinas, né, de projetos de extensão, de eventos, mas são muito necessários, de laboratórios, né, práticas laboratoriais, né, dos estágios. Então, isso também precisa estar claramente definido do projeto do curso e para os estudantes, né? E a avaliação institucional, né? Aqui eu vou focar especificamente na avaliação interna, porque nem todos os tipos de cursos são avaliados, né? Externamente, mas sempre somos avaliados internamente, né? Ou seja, as instituições precisam passar por processos avaliativos internos. E pensando na educação à distância, né? É preciso pensar nos processos comunicativos internos. Então, a existência de uma ouvidoria e a integração dessa ouvidoria com os instrumentos e os critérios de avaliação, né, é muito importante. Assim como é importante a consciência de todos os agentes pedagógicos, né, professores, estudantes, coordenadores, para subsidiar essas modificações após os processos avaliativos. Né? É preciso não só avaliar, mas analisar essas avaliações e subsidiar as mudanças a partir desses resultados das avaliações, né? E também precisa ser coerente com os instrumentos de avaliação externa, porque, afinal de contas, nós também somos avaliados. Então, a nossa avaliação interna ela tem de dialogar com os critérios de avaliação externa quando há, né? Contemplando esses critérios nos seus documentos institucionais, na sua organização didático pedagógica e, quando necessário, nas práticas, né? O material didático precisa ter isso transparente, né? Os recursos utilizados, o currículo, o sistema de orientação ao estudante, quando houver tutoria, né? As parcerias institucionais para estágios, práticas e outros aspectos, e também os polos de apoio presencial. Todos esses elementos eles acabam integrando esse processo de avaliação interna em diálogo com os critérios de avaliação externa, né? Então, como pensar a EAD nessas perspectivas de qualidade que a gente vinha discutindo? Pensar a EAD a partir da flexibilidade, né, considerando não só horários e prazos, mas postura, né, uma postura flexível no diálogo, né, com os estudantes e no diálogo entre as equipes. Pensar a partir da organização, né, evitando mesclar a vida pessoal e a vida profissional naquele ambiente, e aí eu falo isso a partir de algumas experiências que muitas vezes são presentes nesses processos, né? Os estudantes que comprometem a qualidade da sua formação, justificando alguns aspectos relacionados à sua vida pessoal. Então, isso é preciso ser flexível também nesse processo, mas também fazer esse acompanhamento para compreender, e aí a organização ela é importante nesse processo, nesse diálogo, né, com os estudantes. Planejamento, né, pensar o que, como, quando, né, a educação à distância ela exige esse planejamento prévio, né, o que vai ser ofertado, como vai ser ofertado, quando vai ser ofertado, né, que prazos, que possibilidades de prazos a gente tem, né, tudo isso previamente.
a conectividade, né? E aí a educação à distância ela pede um acesso de qualidade à web. A gente sabe que nossos estudantes no Brasil têm muito mais acesso por meio de celular do que por meio de computadores. Então, a oferta de laboratórios ela é necessária para os estudantes para um acesso de maior qualidade aos percursos, né? Às atividades, aos ambientes virtuais. O atendimento do discente em suas dúvidas de maneira mais individualizada, uma coisa que a educação exige, né, e que as pessoas muitas vezes confundem, que a educação à distância não precisa de tempo. E eu ouvi muito, por exemplo, de diretores de campus dizer assim, não, vamos ofertar tal disciplina à distância, porque não cabe na grade curricular do estudante presencial. Ora, mas se não cabe na estrutura curricular, na carga horária do estudante presencialmente, como é que ele vai estudar à distância, né? Que horas, que tempos que ele vai ter para ter aquele estudo? Então, a educação à distância, ela exige tempo. Ela exige tempo não só do estudante, né, que vai ter uma necessidade de ler muito mais do que ele já costuma ler normalmente para estudar, né, porque todo o material didático ele vem por escrito, seja virtualmente ou fisicamente, mas está lá por escrito. Ele precisa também de tempo para assistir os vídeos e outros recursos midiáticos que forem utilizados no processo educativo. Ele precisa de tempo para estudar e para compreender aquilo que ele está lendo. E o professor também precisa de tempo, né? Precisa de tempo para responder individualmente as dúvidas desses estudantes nos fóruns, nas mensagens privadas, né? Então, é preciso tempo para a educação à distância, é preciso tempo para esses atendimentos mais individualizados, tanto para os estudantes quanto para os professores. Outra coisa que a educação à distância nos pede muito é a criatividade, porque ela motiva, né, a presença dos estudantes. Então, explorar o lúdico na prática docente, utilizar de recursos como palavras cruzadas, né, jogos, são coisas que acabam motivando os estudantes, né? E afetividade. Compreender alguns processos mais lentos de alguns estudantes, né? Estar aberto ao diálogo com esses estudantes, motivar para a realização das atividades, né? Então, é um aspecto importante, né? E o foco na aprendizagem, principalmente, né, nos processos de aprendizagem, não necessariamente no ensino. Então, o que considerar aí? O investimento, do ponto de vista, né, de qualidade, como a gente vinha falando antes, né? O investimento em estrutura tecnológica, a formação docente para o uso crítico das tecnologias, os ambientes virtuais de aprendizagem, espaços de diálogo, né? O planejamento conjunto, né, pelas equipes, a flexibilidade na gestão de conteúdos e o trabalho interdisciplinar, o equilíbrio no uso do tempo síncrono e assíncrono, quando necessário, porque nem sempre o síncrono é necessário, né? A orientação precisa e objetiva aos estudantes nas atividades, isso é uma coisa constante. Muitas vezes o professor acredita que fez uma boa orientação, deu uma boa orientação naquela atividade, mas às vezes o estudante não entende. Então, ler e reler aquilo que a gente está solicitando para ver se está claro. E quando o estudante não compreender, está aberto também a essa explicação, né? A disponibilidade para escutar. Todos os agentes precisam escutar, precisam dialogar, né? E a inclusão e acessibilidade, ou seja, pensar a descrição das imagens, né? O uso de leitores de tela por pessoas com deficiência visual, materiais didáticos adaptados, a possibilidade de intérpretes nos momentos síncronos ou presenciais, né? Então, são elementos que são importantes nesse processo também. Para concluir, porque já falei para caramba, agora eu quero ver se vocês têm alguma coisa para conversar comigo, né? Está abertas as questões. Precisamos pensar em educação com qualidade socialmente referenciada, né? Aplicável a todas as suas modalidades. Então, é necessário pensar, quando a gente pensar em educação, pensar na relação qualidade-quantidade de forma equilibrada e a partir dos contextos sociais em que a educação está inserida. É preciso considerar a combinação também de vários processos no fatores dos processos de oferta, acompanhamento e avaliação de cursos. A EAD ela precisa estar presente nos princípios institucionais e no compromisso institucional, não só com a oferta em si, mas com toda a modalidade, né? Com toda a estrutura de educação à distância. E aí isso inclui os sujeitos, né?
nesse processo. É fundamental considerar também a vivência educacional e as necessidades dos estudantes no processo de aprendizagem, que o foco do processo seja sempre a superação das desigualdades sociais e históricas da sociedade brasileira. A gente sabe já por alguns estudos que têm sido realizados que a EAD é espaço para estudantes socialmente excluídos. Mães de família, mulheres que não têm a possibilidade de frequentar presencialmente os espaços escolares, né? Pessoas trabalhadoras, então é preciso dar pessoas que estão distantes, né? Moram distantes das instituições de ensino superior, então é preciso pensar a EAD como espaço de inclusão, e isso é um item que precisa ser pensado também nesse processo de oferta, né? E que que é um elemento considerado nesse processo de avaliação e de qualidade da modalidade. É isso, gente. Falei bastante, agora vamos conversar, né? E aí, alguma questão? Colegas, fiquem à vontade para abrir a câmera, para usar o microfone, se preferirem, e eu vou também ficar atenta aqui ao bate-papo, professora Ilane também. Excelente apresentação, professora. Depois a gente, se possível, a gente coloca lá no ambiente, o pessoal sempre pede. Foi maravilhosa também a apresentação do primeiro dia. Estamos aqui com o nosso diretor do Centro de EAD, o professor Marco. Vou já passando a palavra, então, para o professor Marco Neiva. Boa tarde, professora. Queria agradecer a presença, esse momento especial, né, com esse conhecimento. Já ressaltei, inclusive, aqui no chat, a última frase, que para mim é a frase mais importante de todas essas, né, é uma defesa que nós temos feito aqui, que a EAD, a educação à distância, é o espaço para os estudantes socialmente excluídos. E muitas vezes as pessoas não enxergam dessa forma, né? Então, exatamente. Essa frase aí foi muito importante. Eu teria aqui um rol, talvez infinito, de perguntas a fazer com a senhora, principalmente porque, por uma feliz coincidência, hoje pela manhã nós tivemos uma outra formação com o professor Dante Moura. Sim, né? Meu colega aqui. Os potiguares estão aqui, né, bombando no Sul, e muito do que a senhora falou fez um diálogo com algumas, o tema que ele tratou, que foi sobre o trabalho, hoje conosco, pela manhã. Nem todos os coordenadores de NEADES que estão aqui presentes participaram dessa formação, que foi no campus Garopaba, que nós temos aqui, né, ao sul de Santa Catarina. Mas eu queria até fazer uma pergunta, enfim, eu não queria nem atropelar os colegas, que devem ter outras também. Eu vou fazer uma, e se sobrar espaço lá no final, eu faço as outras 348 que eu anotei aqui. Quando a senhora faz referência a uma série de elementos da educação à distância, e a senhora já foi coordenadora da UAB também, né? Então, já presenciou algumas ofertas que têm um quantitativo de alunos bastante grande, quando a gente fala em EAD. Eu queria saber da senhora se existe algum número mágico, até porque o que a gente vê é o seguinte: quando a gente fala sobre EAD, materiais de EAD, às vezes eu penso que nós ainda estamos na época do Instituto Universal Brasileiro. A gente despreza muito o fato que as tecnologias mudaram de forma assombrosa nos últimos 15 anos. Quem começou lá atrás no projeto da UAB, em 2006, 2007 para cá, naquela época os alunos eram obrigados a ir ao polo porque não existia outra alternativa tecnológica. Ninguém imaginava que você ia assistir uma videoconferência da sua própria casa. E hoje em dia nós estamos num cenário completamente diverso. E, às vezes, eu fico olhando alguns desenhos curriculares e a gente tende a menosprezar esta evolução tecnológica. Ainda falamos muito do material impresso, como se ele ainda fosse a pedra de toque da educação à distância nos tempos atuais, né? Onde eu estou partindo do pressuposto, aí sim, falando sobre os excluídos, que hoje em dia a escola precisa, da mesma forma que ela faz com os estudantes presenciais, fornecer auxílio para esse aluno, ou seja, fornecer a conectividade, fornecer os equipamentos para que ele efetivamente possa estar conectado no mundo digital.
e fazer, né, o uso e todas as suas benesses. Então, né, em cima dessa reflexão, eu queria perguntar para a senhora, nós estamos aqui num processo também de fomentar cursos à distância, estamos com o edital de fomento para que as ofertas nos campos cresçam nesse sentido, e uma das questões importantes é a questão da quantidade de alunos que cada curso desse pode absorver, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, até em função da experiência, a senhora é professora lá do campus leste, lá do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é um campus específico em EAD, né? Como é que a senhora enxerga essa questão do quantitativo de alunos em cursos regulares, face essa questão ali da qualidade na educação? Muito obrigado, professora. Bom, então vamos lá. Dois pontos aí que o senhor mencionou que eu acho que são fundamentais. Um é pensar na oferta de educação a partir dessas mudanças tecnológicas, né, que ocorrem no mundo constantemente. E o outro ponto, essa relação quantitativa professor-aluno, né, quantidade de estudantes por oferta, né? Sob o ponto de vista dessa questão da quantidade de estudantes por oferta, a gente tem aí muitas variáveis, né, professor? Pensando do ponto de vista da oferta em si, quer dizer, a demanda por aquela oferta, ela é um elemento importantíssimo nesse processo. É preciso compreender se há demanda para uma grande quantidade de oferta de vagas, por exemplo, né? Às vezes, a demanda ela é muito específica e a gente precisa analisar socialmente, né, essa demanda para saber a quantidade de vagas, sem mencionar a relação com as outras instituições, porque um curso que já é ofertado por muitas instituições acaba, né, levando a uma oferta menor de vagas por uma delas, né? Então, esse diálogo com as outras instituições também mas esse é um ponto macro nesse processo. Do ponto de vista da relação de professor, quantidade de alunos, a gente tinha lá bem no início, né, dos processos de oferta, que foi discutido muitas vezes, até na construção desses documentos mais antigos, como os referenciais de qualidade da educação à distância, uma quantidade ideal de alunos por tutor, que era o processo de mediação pedagógica mais direta, né, que seria de 15 a 20 estudantes por tutor. É um número ideal. Mas, assim, ideal no ponto de vista de Eduardo Galeano mesmo e a utopia que a gente caminha para ela, né? Porque é praticamente impossível as instituições manterem uma quantidade de tutor, dependendo da quantidade de vagas que ela oferta, para manter essa relação de tutor por aluno, sem mencionar que isso pode levar a uma precarização do papel do tutor aí no processo, porque quanto mais tutores temos, menos pagamos, né, a cada um deles. Então, essa é uma questão. Na realidade do meu campus, e aí eu falo em função mesmo da minha experiência, a gente tem pensado a oferta a partir de uma estrutura padrão de oferta presencial. Nós temos o professor com 40 estudantes, né? Em geral, em média, nossas salas de aula têm 40 estudantes. Quando é possível essa oferta, tem fomento de bolsas, colocamos um tutor aí nesse processo de mediação dos estudantes, certo? Isso é o ideal? Não é o ideal. O ideal seria esse atendimento mais individualizado com 20 estudantes por tutor. Por que isso? Porque o atendimento individualizado, o tipo de atividade que o professor desenvolve. Se o professor desenvolve atividades mais subjetivas, isso exige um feedback para o estudante mais detalhado, mais cuidadoso, um tempo de leitura mais detalhado no processo de leitura das atividades propostas, né? E na construção do feedback para esses estudantes. Esse tempo ele é exigido tanto do professor que monta para os tutores o gabarito, né, das atividades, mesmo as atividades subjetivas, né, com propostas de resposta, quanto dos tutores que vão perder mais tempo respondendo cada estudante. Então, o ideal seria isso, no máximo 20 estudantes por tutor. Esse ideal sendo impraticável, a gente consegue ampliar um pouco mais, mas sabendo que talvez isso comprometa o tipo de atividades que o professor vai desenvolver no ambiente virtual de aprendizagem. E aí, eu digo mesmo pela minha experiência, já peguei 3 turmas de 40 estudantes ao mesmo tempo e eu não tinha condição de fazer atividades subjetivas, eu tive de fazer todas as atividades autoavaliativas e isso, para mim, porque sou professora de língua portuguesa, foi muito
complexo, porque eu sabia que eu não estava agindo da forma que eu gostaria de agir, pedagogicamente falando. Então, a gente também tem esse elemento que interfere nesse processo, né? Que é o tipo de disciplina que é ministrado, o tipo de conteúdo que é trabalhado, né? Então, são fatores que vão também interferir nesse quantitativo, que podem interferir nesse quantitativo de estudantes, da relação professor, e aí, quando eu falo professor, estou pensando professor-tutor, e quantidade de estudantes. Não sei se responder a sua pergunta, mas eu acho que, resumindo, a gente precisa pensar o contexto, o tipo de oferta, a disciplina, claro, e as possibilidades que a gente tem nessa oferta para pensar essa relação. Eu vou esperar os colegas ver se ninguém levanta a mão, se ninguém levantar, eu já engato uma segunda pergunta. Glória quer mediar, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Enquanto o pessoal está pensando, eu já vou aproveitar. A senhora fala em tutor, isso me remete muito ao modelo hábil, o modelo ETEC, né, onde existiam essas figuras. Na nossa organização normal não existe a figura do tutor, né, desta forma. E outra questão também, que é um fato relevante que a gente tem notado aqui também, é a questão da equipe multidisciplinar. Muitos desses cargos que aparecem, como designer, educacional ou instrucional, não existem na carreira do serviço público. Então, esquecendo que em alguns momentos a gente tem bolsa e pode contratar bolsistas, tanto para ser tutores quanto para assumir essas funções todas dessa famosa equipe multidisciplinar, quando a gente traz para a nossa realidade cotidiana, né, onde nós não temos esse fomento, como é que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte tem lidado, né, com essas questões, os cursos? E já emendando, a senhora falou, e eu estava olhando ali também um curso técnico que vocês têm subsequente, e a senhora falou que o número ideal seria 40 alunos. Esses alunos estão todos num único polo ou estão dispersos geograficamente, mesmo nesse quantitativo só de 40? Acontecem formas variadas, mas deixa eu só retomar aqui. Primeiro, eu falei que o ideal seria 20, mas a realidade são os 40. Então, eu, por exemplo, eu ministro turmas de técnico subsequente na EAD, eu tenho sempre 40 estudantes. São 40 vagas por turma, não é? E 40 estudantes. Dependendo da quantidade de turmas, de vagas ofertadas, esses estudantes eles podem se concentrar em um polo ou em vários polos. E, geralmente, eles são organizados pelo polo. Tá? A gente tem, do ponto de vista da nossa infraestrutura no Zona Leste, o campus como um polo, certo? Então, muitas vezes, esses estudantes são agrupados no polo campus, e aí eles são de origens diversas. Tá? Porque aí, quando a oferta é com uma turma menor, toda a turma é agrupada no polo do campus, e geralmente as nossas ofertas institucionais, ou elas são por meio dos nossos campi, né, no interior, ou elas são por meio do nosso campus polo, que funciona como polo, digamos assim, na oferta, tá? E aí esses estudantes são agrupados. Então, existem várias formas de agrupar esses estudantes, depende da quantidade de vagas ofertadas, depende também de quantos estudantes, de quantos lugares, né, de quantos polos se inscreveram. Então, isso é muito flexível do ponto de vista da organização interna da instituição, do campus. Do ponto de vista do tutor, que não existe, né, na nossa organização, não existe. Já pensamos na possibilidade de institucionalizar a carga horária, né, do professor que quisesse atuar como tutor. Mas também pensamos na questão ética que isso implica, né? Nós termos um colega responsável pela disciplina com outros colegas subordinados a ele quando tem a mesma formação e a mesma dinâmica. E isso foi pensado por quê? Porque muitas vezes os professores são de outros campos e não podem atuar diretamente no campus Zona Leste, digamos assim, porque a educação à distância precisa do corpo docente da instituição como um todo, não só do seu campus. Então, foi pensada essa possibilidade. Hoje em dia, o que há, de fato, o que ocorre, é o diálogo, quando há carga horária que pode ser absorvida pela educação à distância, e os professores fazem cooperação técnica, fazem a colaboração com o nosso campus na oferta. Não é um diálogo fácil. Graças a Deus, não estou nessa gestão, certo? Porque
gera muitos conflitos, mas acontece, tem acontecido essa cooperação entre os campi com algumas ofertas específicas que nasceram lá no âmbito da UAB e que hoje em dia, por exemplo, a nossa licenciatura em espanhol está sendo finalizada agora, os últimos alunos remanescentes, mas que necessitam da colaboração de colegas de outros campi, porque nós não temos professores de espanhol especificamente. Tá? Então, com relação à equipe disciplinar que o senhor tinha mencionado, a equipe disciplinar, a gente trabalhou um pouco com algumas brechas para conseguir vagas, digamos assim, né? Algumas brechas, por exemplo, questão de apoio técnico, alguns serviços de informática, capacitando essas pessoas quando elas vêm atuar no Instituto para a atuação em algumas necessidades básicas que nós temos. Então, isso aconteceu historicamente na construção, na constituição do nosso campus Zona Leste, que hoje em dia já não é mais um campus só de educação à distância, ainda tem a prioridade ele ainda tem a maior parte de sua oferta em educação à distância, mas com a mudança de nomenclatura, aconteceram algumas mudanças internas na instituição. Ele pode ofertar também cursos presenciais, além da educação à distância, e os demais campi podem ofertar cursos à distância, além dos presenciais, tá? Mas a equipe multidisciplinar nossa foi muito construída, e é muito enxuta, mas foi muito construída com base nessas brechas, ou seja, absorver um profissional de TI e capacitá-lo para a atuação dentro de produção de material didático, ilustração, formatação, né? Absorver um professor de língua portuguesa e prepará-lo para processo de revisão. Tá? Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo. É uma possibilidade, mas vagas específicas a gente realmente não tem, né? E conta muito com a disponibilidade dos colegas nesse processo. Nós temos também, como em outros campi, professores de educação inclusive de Libras, que vão também atuar bastante fortemente na construção dos nossos materiais com acessibilidade. E assim vamos nos virando. Acho que todos vamos seguindo esse caminho, né? Estamos tentando, criando as nossas alternativas. A professora Marleide estava perguntando no modelo lá do IFRN, tudo bem que são diferentes níveis, enfim, mas se as avaliações são todas presenciais nos cursos formais, ou, enfim, a dúvida da professora Marleide. Bem, penamos muito com os processos de avaliação, tá? De aprendizagem. Logo no início, tivemos de contratar, né, empresas e fazer contrato com correios para idas e vindas de avaliações em papel. Depois, isso se transformou para os modelos com senha, né, avaliação online com senha, que o estudante precisava ir no polo, porque a regulamentação determinava isso. Né? Hoje em dia, há uma variação de ofertas, porque, dependendo do curso, essa avaliação ela pode ser presencial ou totalmente remota, certo? Então, há inúmeras possibilidades de processo avaliativo. Por exemplo, nós temos o curso de secretaria escolar, que eu acho que recebe um fomento específico da CETEC, em que eu atuei, e que a avaliação obrigatoriamente, por imposição da CETEC, precisa ser no nosso campus presencialmente. Só que os estudantes vão lá, sentam na frente do computador e abrem o computador e fazem a avaliação do computador. Eu não consigo entender qual é a obrigatoriedade de ser presencial, porque eles poderiam fazer a mesma coisa na casa deles se eles tiverem acesso. Claro, a obrigação da instituição é oferecer o ambiente para que ele vá, né, se ele não tiver na casa dele a possibilidade de fazer. Mas se ele tiver, gente, pelo amor de Deus, né? Por que obrigar o menino para pegar um ônibus, às vezes no interior, pagar um mototáxi para ir para o campus fazer uma avaliação, porque a CETEC resolveu que aquilo ali tem que ser presencial, tá? Não faz sentido, como o professor vinha colocando, e não é inclusão, é o contrário, né? Porque se ele não tiver o dinheiro para vir para a cidade, para o polo, para fazer a avaliação, ele vai perder a avaliação, é isso? Então, acho que precisa ser repensado esses modelos realmente, concordo com o professor, né? A gente precisa repensar isso, porque há possibilidade da instituição, inclusive, oferecer plano de dados para esse estudante, oferecer subsídio para ele ter um computador de qualidade, não é? E isso deveria ter sido pensado, inclusive, na pandemia, esses mecanismos, né,
de suporte para que esses estudantes tenham acesso à educação sem precisar desse deslocamento, que muitas vezes é complexo para quem mora mais distante, né? Mas há outros cursos, e aí, por exemplo, os nossos cursos de especialização, em geral, não exigem a presencialidade do estudante e os processos avaliativos são diversos, né? Desde textos mais complexos, memoriais, portfólios, né? Até atividades mesmo no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Ilane, a nossa colega Bruna, ela está perguntando como é que você vê a compreensão dos professores, tutores e principalmente dos alunos que cursam a modalidade EAD, porque a modalidade EAD acabou ficando desconceituada e confundida com o formato que foi vivido no ensino remoto durante a pandemia, o ensino híbrido, ficou muito misturadas essas ideias. E a pergunta dela é assim: conseguiremos retornar e conscientizar o que de fato é ser docente e aluno na modalidade EAD? Olha, Bruna, eu costumo dizer, e faz muito tempo que eu digo isso, desde antes da pandemia, e depois que eu entrei no IFRN, passei a atuar na educação à distância, eu me tornei militante da educação à distância. Sou professora, não, sou militante da educação à distância, porque a gente precisa estar constantemente esclarecendo as pessoas o que é a modalidade, o que rege a modalidade, como é que ela se desenvolve, quais são os índices dessa modalidade, né? Agora, durante a pandemia, eu acho incontáveis as vezes que eu fui convidada para fazer palestras, aberturas de curso, capacitações sobre educação à distância, as pessoas achando que compreender a educação à distância resolveria os problemas do ensino remoto. E todas as vezes, aliás, eu acho que eu disse isso, eu trouxe isso inclusive nos nossos primeiros slides aqui, educação à distância, ensino remoto e ensino híbrido, do jeito que foi desenvolvido no Brasil durante a pandemia, são coisas completamente distintas, são diferentes. E todos usam tecnologias, né, e digitais da informação e comunicação para o seu desenvolvimento. Mas uma coisa é você ter uma modalidade com toda uma regulamentação, com todo o processo de planejamento, com toda uma equipe que constrói aquela oferta. Outra coisa é você, do nada, no meio de um processo de emergência mundial, decidir que vai usar as tecnologias para manter as aulas continuando sem nenhum planejamento prévio, sem nenhum fomento, né, para equipamento dos professores, dos estudantes, sem nenhum processo de pensar como é que isso iria acontecer. Ficamos todos perdidos. A verdade é essa, né? Gestores, escolas, professores e os próprios estudantes. Aliás, os índices de evasão durante a pandemia comprovam isso claramente, né? Ficamos todos perdidos nesse processo. Paramos de trabalhar? Não, não paramos, né? Fomos punidos aí nos nossos processos de progressão por conta desses 2 anos de pandemia, mas, na verdade, o que se viu foram professores tentando, de todas as maneiras, manter os processos de ensino e aprendizagem, né? Seja até por meio do WhatsApp, certo? Que foi um dos recursos mais utilizados durante a pandemia pelos professores para manter o contato com os estudantes. Espero que possamos destituir a educação à distância dessa má impressão que foi o ensino remoto, né? Tanto é que em todas as minhas falas eu sempre trago essa questão, vamos dissociar as coisas, né? Ensino remoto não é educação à distância. E quem trabalhava com educação à distância não estava preparado para o ensino remoto também, gente. Né? Então, são coisas muito distintas. A gente teve de se adaptar em função desse processo emergencial que aconteceu e sem nenhum amparo, na verdade, né? Que é o que é mais preocupante. Né? Os nossos índices de educação sofreram tanto durante a pandemia porque não houve um planejamento, não houve um preparo, não houve um direcionamento das ações, né, políticas, né, de manutenção da educação durante a pandemia. Polo seria para apoio aos estudantes, é isso? Eu acho que o polo, ele e aí independente do que seja esse polo, tá? Como eu disse, na minha instituição, nosso próprio campus, ele funciona como polo, os demais campi funcionam como polo. Polo é um espaço de desenvolvimento de atividades acadêmicas. Para um estudante que está na zona rural, distante de uma cidade,
e de um campus e de uma biblioteca, o polo, ele muitas vezes ele é o único lugar onde o estudante pode ter acesso à bibliografia, ter acesso a um computador para ter, né, para desenvolvimento de atividades, ter acesso a uma internet melhor, ter acesso a grupos de estudo para tirar dúvidas, né, presencialmente, porque às vezes só nos fóruns não resolve. Então, o polo ele é esse espaço de desenvolvimento de atividades acadêmicas. Ele pode ser um campus da própria instituição, contanto que o estudante de educação à distância tem essa possibilidade de acesso a ele, né? Então, é importante a gente pensar em polo nessa perspectiva, né? Como um espaço onde o estudante tem a possibilidade de desenvolver as suas atividades acadêmicas. A desconceituação da educação à distância, a Bruna está falando, é verdade. A gente precisa sempre estar retomando o que é educação à distância, que não é um conceito fácil, não é um conceito fechado, mas também não é igual ao ensino remoto. Desculpa, interrompi a sua fala. Não, imagina, Ilane, agora você está enxergando o bate-papo, então fica à vontade, mas alguns colegas saíram para muito poucos saíram para entrar em sala agora, alguns entram em sala acho que 13h40, e não sei se teria mais algumas questões, acho que o professor Marco tinha ainda talvez alguma questão, levantou a mão aqui, se inscreveu. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? A Daniela está comentando, né, que os grupos de estudos nos polos fazem toda a diferença na motivação, no acolhimento, no pertencimento do estudante. Concordo demais, Daniela. Nós temos, por exemplo, a experiência de um polo de apoio no interior, bem no interiorzão mesmo, bem distante da capital aqui, não, claro, dentro das proporções do nosso estado, mas que era um polo que, nossa, os estudantes eram muito motivados, tinha menos evasão, graças ao trabalho do coordenador de polo e todas as atividades que ele desenvolvia, fomentando, inclusive, atividades culturais dentro do polo. Posso, Glória? Pois não, professor. Fique à vontade. Professora, eu estava olhando aqui um PPC, um PPP, como vocês chamam, de um curso técnico subsequente, e, obviamente, por lei, existe uma obrigatoriedade de carga horária presencial. E ali não ficou muito claro para mim como é que se existia uma subdivisão entre as disciplinas, se era um momento somente de avaliação, enfim. Como é que vocês tratam essa presencialidade naqueles cursos onde ela é obrigatória? Nós tivemos várias soluções, digamos assim, para essa questão da presencialidade, professor. No âmbito dos cursos técnicos, principalmente os estágios, né, o acompanhamento aos estágios, que a gente tem, que não eram obrigatórios, não são obrigatórios, mas eram uma das atividades previstas em questão de presencialidade. Outra questão era a pesquisa. A gente trabalhava com a bolsa de pesquisa, os estudantes que eram bolsistas ou voluntários de pesquisa precisavam cumprir horários de presencialidade nos polos. Há muitos anos, fazíamos as provas, né, presenciais no polo. Quando essas provas, quando ainda temos polos distantes, nos campi, ou polos de apoio mesmo, fora do âmbito da instituição, parceiros, as avaliações muitas vezes são nesses polos. Então, mesmo o aluno tem acesso ao laboratório e uma das formas de cumprimento de atividades presenciais é a avaliação, né, das disciplinas. Que mais que eu me lembre? Oficinas. Nas licenciaturas, a gente fazia uma certa maratona das oficinas. Nós contratávamos ou convidávamos um professor dentro da carga horária dele e ele se disponibilizava dentro de um cronograma a visitar os polos, ofertando um curso para os estudantes que iria contar com uma atividade acadêmico-científica, né? E ele circulava, claro, dentro do cronograma do semestre, vários polos na oferta daquele curso, daquele mini curso, daquela oficina, enfim. Eventos. Nós fomentávamos eventos tanto nos polos quanto
na instituição, na sede, né, para a presença, trazendo, possibilitando a vinda dos estudantes para esses eventos. Era uma outra forma de trabalho com a carga horária presencial. Então, atividades de extensão, muitas vezes os estudantes eram convidados a participar de atividades de extensão, visitando a sua própria região, né, com determinadas funções, por exemplo, gestão ambiental, analisando os processos de fabricação de telhas, de barro, que é muito comum no interior do Rio Grande do Norte, enfim, esses processos de degradação do meio ambiente, né, fazendo análises desses processos de possíveis degradações ambientais. Então, esses também eram atividades que eram feitas, ou fazendo visitas técnicas também, como atividades presenciais. Enfim, a gente tentava de tudo. Dependia muito da criatividade também dos professores, porque a gente estava sempre aberto, sempre em diálogo nesse processo. Eu entendo que hoje nós estamos num momento de ressignificação dos momentos presenciais. Ainda está se tentando retomar atividades que possam ser interessantes. Esse tempo, esse percentual, quando ele é obrigatório, ele ainda vem sendo muito tomado pelas conferências, onde que todos assistem juntos, ou também para as avaliações. Mas a gente tem as possibilidades também de seminários, né, de outras, só que a logística disso se tornou custosa e, né, onerosa comparado com o que as tecnologias também proporcionam em termos de orientação. Talvez um protagonismo maior do tutor possa também contribuir nesse incremento das atividades presenciais, especialmente nesse caso aqui que a Daniela coloca, da prática como componente curricular, que está nas unidades curriculares, nas disciplinas das licenciaturas, e que precisa ser presencial, mas claro que a licenciatura em matemática busca, na sua criatividade, promover essa prática presencial nos polos e também nos espaços educativos, mas tem sido realmente, essa transição tem sido um desafio com o avanço das tecnologias, e a educação à distância como modalidade também muda nessa questão da presencialidade, e nós ainda temos nos cursos técnicos a questão das atividades presenciais em todos os cursos, em diferentes percentuais. Então, eu penso que isso é para um objeto de reflexão para quem está pensando a educação à distância, né? Como trabalhar os momentos presenciais em sendo obrigatórios e coletivos, né? Eu acho que a gente não tem, talvez, uma única resposta, mas todos estão aí refletindo, pensando como que poderia ser, né? Essa organização. O uso dos recursos tecnológicos, em termos de presencialidade, ele pode ser muito bem-vindo, por exemplo, na oferta de atividades como seminários, palestras, né, onde os estudantes se reúnem em um determinado lugar, um presencial, para assistir essas palestras, ou mesmo seja considerado, do ponto de vista presencial, a sincronicidade. E aí isso varia, né, com os entendimentos daqueles que participam do processo de oferta, a sincronicidade como uma perspectiva de presencialidade. Por exemplo, nós utilizamos muito isso na nossa pós-graduação durante a pandemia, né? Os momentos presenciais dando essa perspectiva de presencialidade, digamos assim. Mas a existência de campi no interior que possam acolher esses estudantes, né, ou congregar esses estudantes em eventos, também uma outra coisa que a gente desenvolvia e fomentava, eram os eventos nos próprios polos. Quando eu falo polo, pode ser um campus, o polo de apoio, né, o polo da prefeitura, o polo do estado, enfim, mas um ambiente em que os estudantes pudessem se reunir e desenvolver, a partir do suporte daquele campus ou daquela coordenação de polo, um evento, um compartilhamento de experiências. Outra coisa que a gente fazia era relativa ao TCC. Nós fazíamos as defesas de TCC, as apresentações de TCC nos polos. Então, viajávamos com uma equipe enxuta de avaliadores, né, para fazer essa... Hoje em dia a gente nem faz mais isso, né, faz via tecnologias, mas a gente também fazia. Mas é porque a exigência de momentos presenciais ela era maior também na época, né? Então, hoje em dia, ela é menor. Então, a gente tem
as possibilidades de explorar um pouco mais os recursos tecnológicos, contanto que a gente dê as condições para que os estudantes tenham acesso a esses recursos, né? Professora Ilane, eu creio que a gente está finalizando e fica o nosso agradecimento por esse segundo encontro e aguardando ansiosamente nosso último encontro, que está para 22 de maio, se não me engano, né? 22 a 23, é uma terça-feira também. Dia 23 de maio, mesmo horário, seria o nosso último encontro com a professora Ilane. Vejam que riqueza, né? Tudo que nós já tivemos até aqui, acho que foi um ano assim de aprendizado em um mês, assim, que a gente acabou tendo, no mínimo isso. Então, a gente agradece muito. Não sei se o professor Marco ainda gostaria de fazer algum comentário. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, em nome do Cefead, né, em nome do Departamento de Formação, né, da Coordenação de Articulação dos NEADs, né, essa sua disponibilidade e trazer essa experiência, né, de uma co-irmã, para a gente ver as diferenças, as igualdades, onde estamos acertando, onde estamos errando, né, e de forma que, assim como a senhora, nos tornemos militantes, não atuantes, né, na modalidade EAD. Então, novamente agradeço e espero vê-la dia 23 de novo. Obrigado. Eu é que agradeço pela participação, pela receptividade, pelos questionamentos. Professor, muito obrigado, um prazer conhecê-lo, pelo apoio da professora Maria da Glória. Muito obrigada mesmo. Está sendo um momento muito rico para mim também, esse processo. É isso aí. Tchauzinho, gente.